No Process Level, você pode alterar a prioridade de um processo na CPU de forma permanente, de modo que toda vez em que o processo estiver em execução no seu Windows, automaticamente sua prioridade irá mudar para a prioridade que você escolher. Então funciona assim. Você vem aqui em Opções, Configurar prioridades padrões da CPU. Daí aqui dentro você digita o nome do executável do processo, por exemplo, chrome.exe, que é o processo executável do navegador Google Chrome. Daí aqui nesse menu suspenso você escolhe uma prioridade desejada e clica em adicionar à lista. Lembrando que o programa ou jogo não precisa estar aberto. Daí toda vez em que esse processo com esse mesmo nome estiver sendo executado, automaticamente o Process Level muda a prioridade dele para a prioridade que você configurar aqui. No meu caso, como vocês podem ver, eu adicionei 2 executáveis na lista, na qual um é do Audacity e o outro é do Camtasia. Todos eles ficam na prioridade alta quando são executados. Já aqui nessa opção chamada Configurar afinidades padrões da CPU, você escolhe quantos núcleos da sua CPU um determinado processo vai ter direito a usar. Não é recomendável mexer nisso aqui de forma alguma, a não ser que você queira limitar o uso dos núcleos da sua CPU por parte de algum programa específico ou queira testar para ver como um programa ou jogo se comporta usando apenas um número limitado de núcleos da sua CPU. Então aqui para fazer isso, você escreve o nome do processo desejado, seleciona o número de núcleos que ele está autorizado a usar e clica em adicionar à lista. Se você por acaso vier a alterar a afinidade da CPU dentro dessa janela, apenas se lembre de não mudar jamais a afinidade de processos relacionados ao próprio Windows ou ao seu antivírus. Aqui nessa opção chamada Configurar prioridades padrões de I/O, você configura a prioridade de um processo para realizar tarefas de entrada e saída, ou seja, tarefas que envolvam o acesso ao disco rígido e à memória RAM. Por exemplo, o programa After Effects, da Adobe, costuma acessar o disco rígido de forma constante. Alguns jogos costumam ler muitas informações do disco ao carregar um mapa muito grande, por exemplo, ou costuma ficar salvando muitas informações na memória RAM, então você pode dar uma maior prioridade para o seu programa ou jogo enviar e receber informações para o HD ou a memória RAM. Para fazer isso, mais uma vez, você entra com o nome do processo do jogo ou do programa desejado, escolhe uma dessas prioridades e adiciona à lista. Aqui em Configurar prioridades padrões de memória, você insere o nome de um processo, como já ensinei previamente, e escolhe um desses níveis de prioridade da memória RAM que ele vai ter. Caso você não saiba, os processos na memória RAM também são categorizados em vários níveis de prioridade. É um assunto um pouco complexo de explicar, mas de forma resumida, você pode configurar, por exemplo, um software que você acha que não é tão importante assim para ficar com uma menor prioridade de memória RAM. Dessa forma, você permite que o Windows desaloque ele da memória RAM de forma mais rápida e ceda o espaço vazio para outro software com uma prioridade maior de memória RAM. Então aqui na lista você tem essa numeração que vai do 0 até o 5, daí quanto mais próximo do 0, menos prioridade de memória RAM o processo vai ter, e quanto mais próximo de 5, maior será a sua prioridade. Então aqui dentro dessa ferramenta, se você quiser que algum processo tenha menos prioridade da memória RAM, você insere o nome dele aqui nesse campo, escolhe a prioridade desejada e clica em adicionar. Aqui em configurar aceleração de processos, você pode pedir para o Process Level acelerar um determinado processo na sua CPU. Acelerar aqui no caso significa aplicar um limite forçado no número de ciclos da CPU que um processo pode consumir em um determinado período. Então você escreve o nome de um processo executável, escolhe o nível de aceleração que vai do menor até o mais alto e em seguida clica em adicionar à lista. Mas sinceramente eu não recomendo mexer com essa ferramenta, pois ela pode mais afetar a performance da sua CPU do que ajudar em alguma coisa. Só recomendo mexer com ela se você for um usuário avançado que sabe o que está fazendo. Aqui em configurar boost de primeiro plano, você pode forçar o Process Level a impulsionar um processo em primeiro plano na sua CPU, de modo a melhorar o seu desempenho, mas na verdade o Windows por padrão ele já faz esse impulso, então não é muito recomendado habilitar essa opção. Ela pode te ajudar a ganhar algum desempenho com um processo em primeiro plano ou pode te prejudicar. Por isso que ela foi disponibilizada no programa, de modo que o usuário possa testar e ver se ela ajuda a otimizar os processos em primeiro plano ou se acaba prejudicando os mesmos.
Por aqui eu vou terminando esse tutorial para não ficar muito extenso, e no próximo eu estarei falando sobre os perfis de energia dentro do Process Lesson. Então vejo vocês na próxima, até mais.